ele é a mesma coisa, só que tem uma coisa que chama a atenção, que ele é parecido, né, com o Outlook 2010, né? Ele não tem, por exemplo, a aparência dele já é mais chamativa, né? Só que em concurso público eles não estão cobrando isso na parte do Thunderbird. Sabe o que eles estão cobrando? A parte que eu acho chata, mas que vocês precisam aprender. Eles cobram atalhos, justamente isso, tá? E aí eu trouxe para vocês os principais atalhos que se existe, né, no Mozilla Thunderbird, né? Primeiro, um correio eletrônico serve para nova mensagem, né? Você vai enviar e vai receber essa mensagem. E aí, quando eu quero, por exemplo, mandar uma nova mensagem, eu posso utilizar tanto a opção do mouse ou eu posso utilizar uma tecla de atalho. Essa tecla é Ctrl N. Então, se eu quero enviar uma nova mensagem, né, eu vou utilizar a tecla Ctrl N. Dica também, tá? Assim como o Mozilla Thunderbird, assim como o Microsoft Outlook, os dois utilizam as teclas Ctrl como funções de atalho. Beleza? Então, assim como o Mozilla Thunderbird, né, que utiliza softwares, por exemplo, o Thunderbird é um software livre, então normalmente ele é nativo em sistemas Linux, né? Eles utilizam Ctrl e o Windows também utiliza Ctrl, né? Que seria a família da Microsoft. Beleza? Diferentemente, por exemplo, quando nós utilizamos sistemas da Apple, que seria o macOS, que utiliza a tecla Command. Beleza? Então, fiquem a critério de vocês aí, isso aí é uma curiosidade interessante. Beleza? Bom, Ctrl L é para encaminhar. Por exemplo, eu recebi um e-mail e eu preciso encaminhar esse e-mail para o meu chefe. Só que aí, por exemplo, o meu teclado quebrou. Como que eu faço? Ctrl L vai aparecer a opção de encaminhar. Você pode encaminhar para quem você quiser. Beleza? Opção Ctrl A. Essa opção Ctrl A é interessante. Eu até coloquei um Ezinho em vermelho porque cai em concurso público. Inclusive, eu vou trazer uma questão. Porque ela é a única ferramenta, né? Perdão, ela é a única tecla de atalho que, dependendo do contexto da interface do Thunderbird, serve para duas coisas distintas. Então, preste atenção. O Ctrl A, dependendo da funcionalidade da interface, ele serve para duas coisas distintas. E quais são essas coisas? Primeiro, se você está com o e-mail aberto, ele vai selecionar todo o texto. Então vamos supor que você está com o texto aberto, você vai começar a digitar agora uma mensagem, certo? Se você dá um Ctrl A, ele vai selecionar todo o texto. Agora, se você está com a caixa de entrada aberta, tá? Ah, professor, eu não sei o que é caixa de entrada. É onde que aparece todos os e-mails seu, né? Onde que você recebe tudo. Então, você seleciona todos os e-mails se você apertar Ctrl A. Beleza? Então, se eu estiver com o texto, aberto, né? Se eu tiver com a mensagem descrevendo, Ctrl A vai selecionar o corpo do texto, tá? Agora, se eu não tiver selecionado, tiver, por exemplo, a caixa de entrada, aqui vai selecionar todos os e-mails. Beleza? E aí o Ctrl R, por exemplo, recebeu um e-mail, eu preciso responder, né, sobre o edital de tal concurso. Ctrl R você vai conseguir responder. E a tecla mais interessante, né, que assim como o navegador que atualiza a página, F5 serve para verificar novos e-mails, serve para sincronizar. Beleza? O que seria sincronizar? Envio e recebimento, né? Você vai conseguir verificar novos e-mails que você venha a receber. Beleza? Então, vamos responder uma perguntinha, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro, galera. Bom, deixa eu apagar aqui para melhorar a visualização de vocês, né? Bom, o concurso foi do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, a banca foi o CESP, para o cargo de analista do ano de 2015. E ele cobrou justamente o negócio, a parte do Mozilla do Thunderbird, né? Que é a questão do Ctrl A. Ele fala o seguinte: julguem o item seguinte, relativo ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird e a computação em nuvem. No Mozilla Thunderbird, independentemente da interface gráfica utilizada pelo usuário, preste atenção, ele falou independentemente da interface utilizada pelo usuário. Aqui ele está falando da opção, tá? O atalho Ctrl A em a função de abrir a caixa de entrada e selecionar todas as mensagens não lidas.
Então aqui eu já tenho dois erros já. O primeiro erro porque é o seguinte, dependendo da opção, ele muda de figura. E aqui ele está falando que o Ctrl A, né, em abrir a caixa de entrada, ele vai selecionar todas as mensagens não lidas. E não é isso que acontece, né? Você vai selecionar tudo. Então, está completamente errada essa questão, né? A primeira oração está errada porque, dependendo da interface, vai funcionar de uma forma, né? E aqui ele fala de mensagens não lidas. E o Ctrl A, né? Essa tecla de atalho, ela justamente faz duas coisas que não está sendo citado aqui. Então, essa resposta está errada. Beleza? Agora vocês vão entender, né, a estrutura de um e-mail. Independente se é Mozilla Thunderbird, independente se é Microsoft Outlook 2013 ou 2016, tá? Porque apesar de ser softwares diferentes, gente, eles têm as mesmas funções, né? Que é envio, recebimento, né? Catálogo de endereço, né? Que é onde vai estar todos os contatos que você tem. Primeiro, padrão de todas as opções de serviços, né? De servidores de correio eletrônico. Caixa de entrada. Caixa de entrada significa para quê? Todos os e-mails recebidos, tá? Todos os e-mails recebidos. Beleza? Enviados. Essa aqui é batata, né, gente? Tudo que você enviou. Tudo que você enviou. E aí que eu quero mostrar uma coisa que cai muito em concurso público, tá? Lembrando que aqui nós estamos falando de cliente de e-mail. O que é cliente de e-mail, professor João Kleber? São programas. Programas o quê? Dedicados. Então aqui nós não estamos falando que a gente vai pegar, acessar a internet, né? Abrir o site do Gmail ou abrir o site da LAC Concursos e vai digitar o login e a senha, vai aparecer o seu perfil. Não. Aqui nós vamos ter um aplicativo, né? Que a gente não precisa abrir o navegador. Simplesmente liguei o computador, vou clicar no aplicativo, seja o Outlook 2013, seja o Outlook 2016, ou seja o Mozilla Thunderbird, e ele vai aparecer os e-mails para mim. Beleza? Então, primeira coisa, essa estrutura, né, seria de cliente de e-mail, que são nada mais do que programas dedicados a gerenciar correio eletrônico. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que ter noção, tá? Rascunho e saída. Rascunho nada mais é do que o esboço. Até então é tranquilo de se entender, né? E saída, né? Aqui o seu e-mail já está pronto. Ah, professor, como assim eu tenho uma opção de rascunho e eu tenho uma opção quando o e-mail está pronto? É o seguinte, eu não falei para vocês que vocês conseguem consultar através de um cliente de e-mail, e-mails, né? Que, por exemplo, você utilizou no dia de ontem, na semana passada, no mês passado. Vamos supor que caiu a internet, né? E aí o que acontece? Você quer consultar os e-mails, beleza? Então, caiu a internet e quer consultar os e-mails. Só que aí o teu chefe ligou para você, né? E falou o seguinte, ó, preciso que você mande um e-mail para mim assim, assim, assado, né? Aí você falou para ele, ah, mas não tá funcionando a internet. Ele falou o seguinte, não, faz o e-mail, envia, né? Que o Outlook 2016 ou o Thunderbird voltar à internet, ele automaticamente envia o e-mail para você. O que ele está querendo dizer? Que quando você fez o rascunho, né? Aqui você está ainda editando o e-mail, né? Aqui o e-mail está pronto. Então o que acontece? Você enviou o e-mail, né? E você não tem acesso à internet, ele fica tipo numa pasta temporária. Assim que voltar à internet, né? Ele sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Então, olha, preste atenção nessas duas coisas aqui. Rascunho é quando você está criando, ou você está editando o e-mail, né? É um esboço, é um rascunho em si. Aqui não, o e-mail já está pronto. Ah, mas por que o e-mail não ficou em itens enviados? É porque você não tem acesso à internet no momento. Então, fiquem atentos aí, beleza? Tranquilo? Então, aqui é quando o e-mail está pronto, só que ele está aguardando voltar a conexão com a internet. E aqui você está criando, ou você está alterando, editando, enfim. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o próximo. Lixeiras e itens excluídos, tá? Isso depende da versão, vai aparecer lixeira, e dependendo da versão vai aparecer itens excluídos. Aqui tem a mesma função da lixeira do sistema operacional. O que acontece, né?
é um campo, né? É uma pasta em si, que permite que você, por exemplo, se um dia você excluiu um e-mail acidentalmente, você consegue recuperar, tá? Então, por exemplo, estou lá, recebi um e-mail da LAC com edital de determinado tribunal, né? E aí, sem querer, só existia no meu e-mail esse edital, porque foi apagado de toda a internet. Uma situação bem hipotética, né? E aí acontece, puxa vida, excluí o arquivo e agora perdi tudo? Não, eu vou lá em itens excluídos, né? E consigo restaurar. Lembrando que, assim como na lixeira, é um local temporário. Então, por exemplo, determina, né? Por exemplo, se você utiliza muito e-mail, envia muito e-mail, exclui muito e-mail, a sua caixa pode o quê? Ficar lotada. E aí o último, né, que foi enviado, ele pode sendo excluído, né? Fica só os mais recentes, beleza? Então aqui depende. Ah, mas eu consigo restaurar? Consegue. Eu consigo excluir? Consegue, da mesma forma que a lixeira. Então, se tiver lixeira e itens excluídos, você já sabe que é o quê? É como se fosse algo permanente, né? Ele, na verdade, ele foi criado, né? Não para não, mas é para acidentalmente você fazer uma exclusão. Porque a gente sabe que a gente é cabível de erro. Então, para que serve a lixeira e os itens excluídos? Sem querer eu excluir, né? Então, o que acontece? Ele vai para essa parte aqui. Beleza? RSS e feeds. Gente, essa parte aqui é muito importante. Se você não viu essa parte de RSS feeds, volte na aula, né, de navegadores, veja novamente porque está caindo muito em concurso. RSS Feeds é como se fosse uma caixa dedicada para receber as informações do site que você pré-definiu. Lembre-se, né? Antigamente era o usuário que corria atrás das atualizações dos servidores, certo? Hoje não. Os servidores assim que sai uma atualização, o que ele faz? Ele manda a notificação para o usuário, desde que ele configura o quê? O Feeds. Então, nessa pasta RSS Feeds, que existe em todas as versões de correio eletrônico, vai aparecer todas as atualizações que você, né, o usuário, cadastrou para receber. Beleza? Então, para que você entenda bem o conceito de Feeds, volte na aula, né, de navegadores, de browser, porque você vai precisar entender, porque senão vai ficar perdidinho. Aqui seria o quê? Os sites, os portais, né? Eles vão mandar para você uma notificação, olha, atualização, né? Nova notícia, novo vídeo, novo edital, enfim. Aí vai depender como que você colocou o seu filtro. Beleza? E por último nós temos para algumas versões spam e para outras lixo eletrônico, né? Eu comecei a citar anteriormente na aula que seria spam, né? Spam não é um vírus, tá, gente? Por favor, cai muito em concurso público na parte de segurança, também na parte de correio eletrônico, que spam seria um vírus. Spam nada mais é do que você mandar um e-mail em grande massa para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1 milhão de pessoas, né? E aí, professor, por que o correio eletrônico ele identifica? O spam, por exemplo, ele vai verificar se for propaganda, é relevante, né? Ele identifica por uma pasta e fica armazenada lá. Ah, mas eu quero ver o que tem de spam, né, no meu site. O que tem de spam de determinado site em si, né? Você vai lá no spam na sua caixa de correio eletrônico e vai conseguir verificar todas as informações. Beleza? Consigo excluir? Consegue excluir também. Beleza? Tranquilo? Vamos então agora entender sobre o envio de e-mail, beleza? Isso cai muito em concurso público, tá? Bom, essa tela aqui é do Outlook 2013, né? Lembrando que a gente mudou o visual, né? Agora é algo mais claro, né? Não é aquele amarelão. O que eu preciso saber, professor João Kleber, né? Sobre o envio de recebimento? 3 coisas. Para você enviar um e-mail, você precisa de um destinatário. É a mesma coisa que a comunicação. Não existe uma comunicação se não existe o emissor e o receptor. Então, da mesma forma aqui. No e-mail eu tenho 3 coisas. Eu tenho o destinatário, tá? Eu posso ter um destinatário com cópia oculta, somente com cópia simples. E eu tenho que ter o assunto do e-mail, tá? Dica também, o assunto normalmente faz referência ao corpo do texto, né? Então aqui eu vou colocar referência ao corpo do texto do e-mail. Beleza? Outra coisa também que cai na parte de correio eletrônico e na parte de segurança, né? Que vem a questão de vírus. Vamos supor que aqui tem um texto, né?
um texto qualquer sobre informática, né? O que acontece? Normalmente o vírus ele não está aqui dentro do corpo de texto, ele está aqui, ó, dentro do arquivo anexado. Então, se você, por exemplo, abrir o e-mail, o vírus, né, a coisa que quer destruir o seu computador, não está dentro do corpo do texto, que seria essa estrutura aqui, né? Ele está onde? Ele está dentro do anexo. Beleza? Então, fiquem cientes sobre isso. Mas vamos voltar aqui na parte de envio, tá? Nós temos 3 tipos de envio, gente, tá? Nós temos envio para, que aqui seria singular ou individual, né? Mas, se eu colocar ponto e vírgula, por exemplo, eu posso acrescentar para outra pessoa. Se eu colocar ponto e vírgula para outra pessoa, e assim em diante, né? Então, toda vez que eu coloco ponto e vírgula, eu posso colocar várias pessoas. No caso aqui, eu estou mandando para 3 pessoas, e as 3 pessoas, elas conseguem enxergar, tá? Que eu enviei esse e-mail, vamos colocar aqui o assunto informática, né? E aí eu posso colocar uma notícia, um hiperlink, etc, né? E aí essas 3 pessoas conseguem identificar o mesmo assunto, né? E elas conseguem verificar que entre elas quem são as pessoas que estão recebendo. Então, você consegue enviar ou individual, ou se você acrescentar ponto e vírgula para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. E essas 7 pessoas, elas vão se enxergar. Então ela vai verificar o conteúdo do e-mail, o e-mail de quem foi recebido a mensagem. Beleza? Bom, galera, então vamos agora para Concópia. O seguinte, Concópia gera muita dúvida, né? Principalmente na questão de concurso público, que é o seguinte. O Concópia praticamente é a mesma coisa do que o para, tá? Como assim, professor João Kleber? Quando você envia Concópia, todas as pessoas elas vão identificar o conteúdo da informação, né, informática e o conteúdo em si, e eles vão conseguir identificar quem são as pessoas que conseguiram receber esse e-mail. Aí pergunta, se caísse em concurso, qual que é a diferença ou não? Porque aqui já é algo mais formal. Então aqui a gente meio que abrasileirou, né? Colocamos vírgula, vírgula, vírgula e foi colocando mais contato. Só que o ideal não é que você faça dessa maneira, né? O ideal é que se você quer mandar para mais de uma pessoa, manda para essa pessoa aqui e você manda para Concópia dessa forma, tá? Por que seria algo mais formal? Porque aqui nessa opção, gravem essa palavrinha aqui, para a pessoa tomar conhecimento. Então, por exemplo, você fez o relatório solicitado, né, pela diretoria, né? Só que antes da diretoria tem um chefe, né, imediato do seu. E aí o que acontece? Você encaminha esse e-mail para a diretoria, só que com cópia para o seu chefe, né, para o seu supervisor, para o seu gerente. Por quê? Se a diretoria, por exemplo, falar, ó, não recebi e-mail nenhum. Opa, mandei com cópia para o meu chefe. Então eles também estão cientes. Então seria algo mais formal. Beleza? E por último nós temos Concópia oculta, tá? Isso aqui, na verdade, a gente pode pegar o mesmo exemplo, né, do que eu acabei de falar para você. Você trabalha num órgão público, né, e você é o técnico ou você é o analista, né, e aí vai ter o seu chefe, seu supervisor, seu gerente, e depois vai ter o superintendente, o diretor, o assessor, enfim. O que acontece? O seu assessor entra em contato com você, né, e fala que você tem que fazer isso, né, e aí, para que você consiga ter uma segurança, gente, eu até recomendo, sempre mande em cópia oculta. Por quê? Se ele falar o seguinte, ó, você não me enviou e-mail como eu falei, né? Não, eu mandei em cópia oculta para quem? Para o meu chefe imediato, para o meu gerente. Só que quando eu mandei com cópia oculta, o que acontece? O meu diretor, né, que seria o bambambam, que nem eu falei para vocês, o maior cargo, né, do órgão, ele não viu que o gerente também recebeu e-mail. Então, se por exemplo ele falar que não recebeu, que ele excluiu, que ele perdeu, enfim, você tem uma garantia que o seu gerente recebeu porque você mandou com cópia oculta. Então ele não tem nem noção ainda. Então fiquem atentos. Isso também é para você também, quando você manda um e-mail a alguém, por exemplo, você está gerando um relatório para verificar, né, o trabalho de tal departamento, para não ficar chato também, né? E aí o que acontece? Você pode mandar por cópia oculta, né? Por exemplo, eu não quero que as pessoas saibam para quem eu estou enviando esse e-mail.
né? Então você manda para o departamento que em si, que sabe que você está monitorando, e você manda para o chefe deles, né? Para identificar como cópia oculta, né? Então essa cópia oculta você manda o e-mail para várias pessoas, só que quem está em cópia oculta, né? Consegue visualizar o conteúdo, mas não enxerga quem está sendo recebendo. Beleza? E a outra pessoa do destinatário, que seria o para e com cópia, todo mundo enxerga o conteúdo, todo mundo enxerga quem está recebendo. Beleza? Então vamos verificar isso em uma questão de prova de concurso público. Beleza? Essa questão foi do Tribunal de Contas do Estado do Pará, né? No ano de 2016, para o cargo de auxiliar. E eles vão cobrar justamente essa questão de para, com cópia e cópia oculta. Beleza? Então vamos lá. Acerca do pacote Microsoft Office, julguem o item, né, a seguir. No Outlook, né, se a opção com cópia oculta CCO, né, estiver ativada durante a criação de uma nova mensagem de e-mail, poderá ser efetuada a inserção de um ou mais endereços como destinatários. Até então tá tranquilo, né? Que receberão cópias do e-mail com o conteúdo ocultado. Puxa vida! A CESP e as suas pegadinhas, né? E já iria falar para vocês que está tudo correto, mas olha como que a CESP é, galera. Até aqui, perfeito, perfeito. Você pode ir com cópia oculta para vários destinatários e ninguém vai enxergar as informações, quem está conseguindo visualizar. Só que ele fala conteúdo ocultado. Não vai ocultar conteúdo, gente. Simplesmente você não vai identificar quem a mais recebeu esse e-mail. Então essa resposta está o quê? Errada, né? Porque o conteúdo ele não pode ser oculto. Quem vai ficar oculto é quem está recebendo esta mensagem. Então, resposta errada. Viu como é que é a CESP, galera? Não só a CESP, mas também nós temos a FGV, a FCC, né? Que eles têm o hábito de colocar praticamente 85% da resposta correta. E no finalzinho, uma vírgula, um não, um exceto, um somente, já colocar a resposta como errônea. Beleza? Então, vamos para o próximo. Recebimento, tá? Então, a gente estava enviando o e-mail, né? E agora a gente vai receber. Aqui nós temos a tela do Thunderbird e nós temos a tela do Microsoft Outlook 2013. Primeira coisa que eu tenho que saber, que já caiu em prova de concurso público, tá? Vocês estão vendo que estão meio que em negrito? Toda vez que estiver em negrito, significa que você não leu a mensagem, tá? E toda vez que estiver meio que cinza, né, dessa forma, não tiver chamativo que nem essa, significa que você já leu a mensagem. Já caiu também em questão de concurso público o seguinte: uma vez que eu li a mensagem, né, eu não posso movê-la para não lidas. Por exemplo, eu sei que é uma mensagem importante, então eu vou colocar em negrito para toda vez que eu abrir a caixa de entrada não esquecer desse e-mail. Eu posso, por exemplo, uma vez que eu li, deixar ela marcada em negrito? Pode. Simplesmente você clica aqui, né, e você vai colocar mover como não lida. Então, pode sim. Primeira coisa, você viu que é negrito, significa que você não leu a mensagem, né? Uma vez que eu li a mensagem, eu posso, por exemplo, deixar ela em negrito porque é algo importante? Pode. Simplesmente seleciona a mensagem que tu quer e move para não lida. Perfeito? E aí, vamos supor que recebi a mensagem e aí eu preciso responder, né, esse relatório do meu chefe, né? O que eu posso fazer? Quais são as opções que eu tenho de responder o meu chefe? Nós temos 3, tá? Quais são as opções de resposta? Você pode responder a todos e encaminhar. Primeiro, vamos supor, né, que o teu chefe mandou, né, um e-mail para todo o departamento que você está vinculado aí no órgão público, certo? E aí nisso surgiu uma dúvida desse documento, do que você tinha que fazer, se você tinha que alterar, que dia que você tinha que entregar, enfim, uma determinada dúvida do e-mail que você recebeu, certo? E para que você não fique, né, à mostra que você não entendeu, por modo de vergonha, ou por modo que você não desconhece do assunto, né, para não ficar sendo taxado no órgão como incompetente, você quer responder somente para o seu supervisor, o seu gerente, o seu diretor, enfim.
que você faz? Você aperta o botão responder. Uma vez que você apertar o botão responder, independente, tá? Se tiver 10, 15 destinatários que recebeu e-mail, vai retornar somente para o emissor. Então, quando você clica em responder, quem mandou o e-mail foi o seu chefe, você só vai responder ao seu chefe. Beleza? E aí o que acontece? Se você sabe que tem uma informação que todo mundo tem que ter conhecimento, por exemplo, seu chefe marcou uma reunião para um dia que vai ser feriado, feriado nacional, por exemplo, certo? E aí você quer avisar todo mundo que nesse dia não pode haver reunião, né? Porque é feriado. Então você vai responder só para o seu chefe? Não, você responde para todo mundo, porque é algo que todo mundo precisa saber, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai apertar responder a todos. Então o que acontece? Uma vez que você apertou, além do seu emissor ter acesso, todos os outros que receberam, né? Receberam os e-mails, vão ter acesso a essa informação. Então, toda vez que você coloca responder a todos, todos, né, vão ter acesso. E aí nós temos a última opção, encaminhar. Por exemplo, seu chefe encaminha um e-mail para você e fala o seguinte: João, eu quero que você pegue, faça determinada tarefa, né, e monte um relatório e pegue esse e-mail e encaminhe ele com o seu anexo criado, né? Então, eu vou pegar esse e-mail, vou colocar a minha atividade e vai encaminhar para um setor de fiscalização qualquer, por exemplo, né? Que vai ser de suma importância para eles analisar, seja qualquer assunto. Então, o que eu tô perguntando? O meu chefe mandou um e-mail para mim, falando para fazer uma atividade, e nessa atividade eu tenho que anexar dentro desse e-mail, né? E encaminhar para outra pessoa, né? Para ela verificar que quem cobrou essa atividade foi o meu chefe. Então, qual que é a opção que eu vou utilizar? Encaminhar. Por quê? Eu vou clicar em encaminhar. Esse e-mail eu posso escolher quem vai ser o destinatário. Porque quando eu coloco responder ou responder a todos, aqui, esses dois, o destinatário já é o quê? Pré-definido. Ou eu defino quem foi o emissor, ou eu posso definir todo mundo que está dentro do corpo de e-mail, certo? Aqui não. O encaminhar, você que define o destinatário. Por exemplo, ele mandou e-mail para mim e eu posso mandar para Maria, para o José, né, para o Luiz, para o Glauber, enfim, eu posso mandar para qualquer pessoa que eu quiser, certo? Aqui não. Se eu colocar responder a todos, o que acontece, galera? Eu só consigo mandar a informação para quem me enviou a informação e quem está contido dentro do corpo do texto. Beleza? Então, temos que ficar atento a esses 3 tópicos, né? Responder, você responde somente para o emissor. Responder a todos, você vai responder para o emissor e para todos que estiver no corpo do texto, né? Encaminhar, você vai pegar o e-mail recebido e encaminhar para a pessoa que você quiser. Beleza? Então, vamos responder uma questão, né? Foi acesso para a banca realizadora 2016 para o cargo de técnico, né? O CPRM é um órgão de Minas e Energia, né? É uma empresa pública, né? E esse aqui foi, se eu não me engano, o cargo de técnico que mexe com a parte de solo, tá, gente? Geologia, se não me engano, salvo engano, tá? E eles cobram o seguinte: deixa eu apagar aqui para visualização de vocês, né? Ei, professor João Kleber. Bom, vamos lá. Com relação aos programas de correio eletrônico, assinale a opção correta. Então aqui ele não está colocando um texto em si, né? Ele não está abordando um assunto específico dentro do correio eletrônico. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Beleza? Quando o usuário cria um novo endereço de e-mail, nele serão automaticamente listados todos os endereços dos destinatários para os quais o usuário enviou sua última mensagem. Pera aí, gente. O cara criou um e-mail novo, né, no provedor de e-mail.